Aula número 23 do nosso curso de Desenvolvimento Orientado a Componentes com o ML. Título da nossa aula: o exemplo da parte prática. Então, o objetivo dessa aula é exatamente mostrar o exemplo que nós desenvolveremos ao longo das aulas seguintes, nessa segunda parte do nosso curso. Muito bem, então, primeiro eu quero falar do exemplo que está desenvolvido lá na segunda parte do nosso livro, a parte prática, que é exatamente esse jogo da velha mostrado. Quer dizer, é a ideia de um jogo da velha distribuído, uma implementação cliente-servidor, onde nós temos um servidor que gerencia partidas de jogo da velha, né, envolvendo vários jogadores, óbvio, partidas entre duplas de jogadores, N duplas. E no lado cliente, essencialmente, está implementada a interface do jogo, aquela interface que aparece ali no lado esquerdo da tela, e no lado do servidor, a implementação da lógica e do gerenciamento das partidas. Então a ideia é que, ali olhando a interface do usuário, quer dizer, um usuário que está no lado do cliente, ele essencialmente consegue se conectar ao servidor, desconectar-se do servidor, iniciar uma partida, e quando ele solicita o início de uma partida pode ser contra o programa, contra um usuário que ele identificou, ou contra um usuário qualquer que o programa coloque para disputar com ele. A próxima funcionalidade ali do menu é obter os jogadores conectados, exatamente para ele ver quais são os jogadores que estão conectados com quem ele pode jogar. Apenas aqueles que são mostrados apenas aqueles que não estão disputando partida. Não, os que estão disputando partida não estão disponíveis. A penúltima funcionalidade é desistir de uma partida, e a última funcionalidade é envio de mensagem a um oponente durante a execução de uma partida. Então, qual é a ideia? Existe um servidor de jogo da velha que trata a lógica e gerencia as partidas, e existem os clientes, onde os usuários utilizam o programa, e a partir desses clientes conectam-se ao servidor e podem disputar partidas, tanto usuário contra usuário, quanto usuário contra programa. Muito bem, esse exemplo do livro, primeiro eu mostrei o início, agora estou mostrando o final. Quer dizer, ao final do desenvolvimento, nós chegamos a este resultado. Então aí está um programa orientado a componentes. Nesse exemplo, isso ilustra uma situação. Na verdade, nós temos um número variável de jogadores, e nesse caso nós temos 3 jogadores ali identificados como player número 1, número 2 e N, player N. Então, 3 jogadores ali do lado esquerdo, e no lado direito, o nodo maior, o servidor de jogo da velha. Então, clientes de jogo da velha e servidor de jogo da velha. E na parte de baixo, central, ali nós temos um artefato que não é um componente, que é o NetGame Server, que é um artefato reusado que conecta esses demais elementos. Então nós fazemos a conexão entre clientes e servidor, por meio desse NetGame Server. Então ele é um elemento auxiliar que conecta os nossos clientes de jogo da velha ao nosso servidor de jogo da velha. Muito bem, esse exemplo do livro, com o desenvolvimento desse exemplo do livro, lá na parte 2 do livro, eu consigo ilustrar algumas coisas assim bastante interessantes no desenvolvimento prático, referente ao desenvolvimento orientado a componentes. O reuso de artefato de software que não é um componente, que é o caso daquele NetGame Server, usado para interligação dos demais elementos. Configuração dinâmica, que é o que? A ideia de criação e destruição de componentes durante a execução do programa. Então, ao longo da execução do programa, eu posso criar componentes, conectar componentes, desconectar componentes, descartar componentes.
E um outro ponto interessante, também ali o último item marcado, a criação dinâmica de portos. Então a ideia de que um componente ele não tem necessariamente que ter uma quantidade fixa de portos, mas ao longo da execução do programa eu posso criar ou destruir portos de um componente. Então ele teria uma quantidade variável, né, de portos. Nós temos isso nesse exemplo. Nós não tratamos nesse exemplo, não tratei nesse exemplo do livro, o último ponto ali colocado, é broadcast, comunicação por broadcast, e nem o reuso, né? Os dois primeiros pontos não marcados ali, nem o reuso de componentes, nem o reuso de especificações de interface de componentes, essencialmente porque não havia disponibilidade. Então todos os componentes do exemplo do livro, todos eles foram desenvolvidos. Né? E esse exemplo está disponível na minha página. Aí está. Indo na minha página, clicando na capa do livro, abre essa página, que é a página de apresentação do nosso livro-texto, e naquele link que está destacado ali pela seta azul, nós temos este exemplo disponível. Tanto a modelagem UML, ou as várias modelagens UML, né? Especificação do software, especificação dos componentes, especificação das interfaces dos componentes. Então temos a modelagem e temos a implementação disponível. Então naquele link apontado, logo abaixo do link da Amazon, que dá acesso à loja. Muito bem, então esse exemplo está pronto no livro e está descrito ao longo da parte 2 do livro, o passo a passo do seu desenvolvimento, e está o exemplo completo está disponível na minha página. Agora, para as aulas, eu estava pensando, puxa, não vale a pena ao longo das aulas práticas explorar esse exemplo que já está pronto e já está descrito no livro. Então eu decidi produzir um novo exemplo, um outro software orientado a componentes, que será produzido ao longo das aulas. E esse exemplo que vai ser desenvolvido ao longo das aulas práticas é o Pentago, aquele jogo Pentago, Pentago distribuído. Agora observa que esse jogo, no vídeo anterior, inclusive eu mostrei esta imagem que aí está, ele foi objeto do meu curso de desenvolvimento orientado a objetos. Então, lá na parte prática do meu curso de desenvolvimento orientado a objetos, eu desenvolvi esse jogo Pentago, ponta a ponta, da primeira definição até tê-lo implementado como um programa orientado a objetos. Então, a minha intenção agora é o quê? Desenvolver este mesmo jogo, agora sob um outro paradigma, o paradigma de orientação a componentes. Como ele será desenvolvido, este Pentago? Bom, ele vai ser desenvolvido como um programa cliente-servidor, onde o servidor ele está pronto, o servidor NetGame, esse NetGame Server, o elemento central da imagem que aí está colocada. E essencialmente desenvolver o Pentago significa que eu vou desenvolver o lado cliente. Então, lá no curso de desenvolvimento orientado a objetos, eu desenvolvi o lado cliente do Pentago como um programa orientado a objetos, e aqui neste curso, a intenção é que nós vamos desenvolver o Pentago como um programa orientado a componentes. Então, o que nós conseguiremos com isso? Um primeiro ponto que eu coloco aí é o quê? A possibilidade de traçar um paralelo entre o desenvolvimento orientado a objetos e o desenvolvimento orientado a componentes. Então, nós teremos o mesmo exemplo desenvolvido sob duas óticas. Eu estou achando essa ideia bastante interessante. O segundo ponto, reaproveitar partes prontas. Então, aquilo que já foi desenvolvido lá no esforço anterior, lógica do jogo, interface do usuário, comunicação em rede, essas partes prontas, que essencialmente envolvem desenvolvimento orientado a objetos, no desenvolvimento desta parte do curso eu vou pegar pronto. E com isso, destaco ali por último, eu vou abstrair a parte orientada a objetos. Então, tudo aquilo que é desenvolvimento orientado a objetos, esses pontos que eu coloco aí,
já foi feito o desenvolvimento orientado a objetos, já tenho essas partes prontas, então vou reusar e o desenvolvimento feito aqui eu vou conseguir abstrair completamente aquela parte que é esforço de desenvolvimento orientado a objetos. Bom, e aí com isso nós teremos não apenas um exemplo disponível, mas mais de um. Então, em relação a software orientado a componentes, ao final desse curso, teremos o quê? 2 exemplos de desenvolvimento orientados a componentes disponíveis. Que o exemplo do livro, que é o Jogo da Velha, que eu mostrei há pouco, e o exemplo deste curso, deste curso prático, que é o jogo Pentágono. E nos 2 casos, tanto modelagem UML quanto o código, tudo disponível na minha página. E em relação ao Pentágono, que vai ser o exemplo aqui da nossa parte prática, ele existirá em 2 versões. Uma versão orientada a objetos e uma versão orientada a componentes. Então, a ideia de poder comparar as abordagens. Então, eu penso que isso vai ser um ganho interessante para o desenvolvedor que quer trabalhar nas 2 óticas, quer dizer, alguém que é desenvolvedor orientado a objetos, vai aprender desenvolvimento orientado a componentes e vai ver o mesmo programa desenvolvido sob 2 paradigmas distintos. Muito bem, o que nós faremos então nas próximas aulas? Bom, a ideia é o seguinte, a partir já da próxima aula, nós começaremos a tratar metodologia de desenvolvimento. Iniciaremos com o desenvolvimento de software orientado a componentes, já na próxima aula. Então, as próximas aulas tratando essa primeira metodologia, depois desenvolvimento de componente, basicamente ocorrerão aula apresentando os passos do desenvolvimento, seguida de aulas apresentando, ilustrando esses passos do desenvolvimento, com o desenvolvimento do Pentágono, a produção do Pentágono. Então, passos do desenvolvimento, aplicação dos passos no desenvolvimento do Pentágono. Sempre intercalando algumas aulas, passos da metodologia e seguida da aplicação sobre o Pentágono. Muito bem, então já na próxima aula começamos com o desenvolvimento orientado a componentes e essa aula nós ficamos por aqui.